Existe um momento muito específico entre o silêncio da madrugada e o início de um novo dia, em que tudo parece suspenso. É como se a vida te desse uma pausa, um pequeno espaço para escolher como você vai caminhar nas próximas horas. E talvez hoje você tenha acordado com o coração carregado, com pensamentos acelerados, ou até com aquela sensação de que algo ainda não está no lugar. Mas e se, exatamente nesse ponto, Deus estivesse te convidando para uma mudança simples, porém profundamente transformadora? Como agradecer quando o coração está cansado? Como expressar gratidão quando a resposta ainda não chegou? É exatamente nesse ponto que a fé começa a agir de forma profunda, invisível e poderosa. A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Perceba que não é uma sugestão, não é um conselho opcional. É uma direção divina, uma chave espiritual que abre caminhos que muitas vezes não conseguimos enxergar com os olhos naturais. A gratidão não depende do que está acontecendo ao nosso redor. Ela nasce de quem Deus é dentro de nós. E quando você entende isso, algo muda. Porque você deixa de reagir às circunstâncias e começa a responder com fé. Talvez você esteja começando este dia com perguntas sem respostas. Talvez haja uma luta silenciosa dentro de você, uma batalha entre a fé e o medo. Mas existe algo que você precisa entender agora. A gratidão não ignora a dor. Ela transforma a forma como você atravessa essa dor. Quando você agradece, mesmo sem entender, você está declarando que confia. Está dizendo: Deus, eu não vejo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu confio que o Senhor está no controle. E isso muda tudo. Porque enquanto a ansiedade tenta dominar seus pensamentos, a gratidão reposiciona o seu coração. Enquanto o medo tenta paralisar você, a gratidão ativa a sua fé. E é exatamente por isso que a Bíblia nos ensina em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Observe isso com atenção. Não é apenas orar, não é apenas pedir, é apresentar tudo a Deus com ação de graças. Isso significa que mesmo antes da resposta chegar, você já agradece. Mesmo antes da porta se abrir, você já confia. Mesmo antes da mudança acontecer, você já descansa. Agora, pense por um instante. E se hoje você decidisse viver assim? E se, ao invés de começar o dia focando no que está faltando, você começasse agradecendo pelo que já tem? Pela vida, pelo fôlego, por mais uma oportunidade de recomeçar? Porque a verdade é que existem bênçãos ao seu redor que você talvez tenha deixado de perceber, simplesmente porque sua mente está ocupada com preocupações. Mas hoje pode ser diferente. Hoje, você pode escolher olhar para o céu e dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor está comigo. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, a presença de Deus já é motivo suficiente para agradecer. Porque quando Ele está presente, tudo pode acontecer. Quando Ele está no controle, nada está perdido. E é nesse espírito que começamos esta manhã, não com peso, não com medo, mas com um coração que decide confiar. Um coração que entende que a gratidão não é apenas uma reação, mas uma escolha diária. E agora, enquanto você continua aqui, permita que essa verdade comece a tocar profundamente a sua alma. Porque algo especial acontece quando a gratidão encontra a fé. Algo invisível começa a se mover. Algo poderoso começa a se alinhar. Talvez você ainda não veja, mas Deus já está trabalhando. E agora, nesse momento, vamos começar a falar com Ele. Não de forma distante, não de forma mecânica, mas com sinceridade, com entrega, com um coração aberto.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com um coração que deseja aprender a confiar mais. Mesmo quando não entendo tudo, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, eu escolho agradecer. Eu escolho reconhecer que o Senhor continua sendo bom, continua sendo fiel, continua sendo Deus em todos os momentos da minha vida. Pai, muitas vezes eu me deixo levar pela ansiedade, pelas preocupações, pelo medo do que pode acontecer. Mas hoje eu entrego tudo isso em Tuas mãos. Eu coloco diante de Ti cada pensamento inquieto, cada dúvida, cada angústia que tenta roubar a minha paz. E junto com isso, eu apresento também a minha gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca me abandonou. Obrigado porque mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor esteve comigo. Eu te agradeço pelo dom da vida, pelo ar que eu respiro, pelas oportunidades que o Senhor tem colocado diante de mim. Mesmo quando eu não percebo, o Senhor está agindo. Mesmo quando eu não vejo, o Senhor está preparando algo maior. E agora, Deus, eu te peço, fortalece a minha fé, ensina-me a confiar em Ti acima de tudo. Ensina-me a agradecer não apenas pelas bênçãos visíveis, mas também pelos processos que me moldam, pelos caminhos que me fazem crescer, pelas respostas que ainda estão sendo preparadas. Senhor, que a Tua paz invada o meu coração agora. Aquela paz que não depende das circunstâncias, aquela paz que excede todo o entendimento. Que ela tome conta da minha mente, dos meus pensamentos, das minhas emoções. E enquanto essa oração continua, algo começa a mudar dentro de você. Talvez de forma sutil, talvez de forma profunda, mas real. Porque quando você se posiciona em gratidão, você cria espaço para Deus agir de maneira ainda mais intensa. Agora imagine isso. O que poderia acontecer se você mantivesse essa postura ao longo do dia? Se, diante de cada desafio, você escolhesse agradecer ao invés de reclamar? Se, diante de cada incerteza, você escolhesse confiar ao invés de temer? Isso não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas significa que você não será mais dominado por eles. Significa que mesmo no meio da tempestade, você permanece firme, porque sabe em quem tem crido. E é exatamente nesse ponto que algo poderoso acontece. Porque a gratidão não apenas muda o seu interior, ela também influencia o ambiente ao seu redor. Ela abre portas, ela restaura forças, ela atrai a presença de Deus de uma forma especial. Talvez você esteja esperando uma grande mudança externa, mas Deus começa transformando o seu coração. Porque quando o coração muda, tudo ao redor começa a se alinhar. E agora, continue comigo, porque há algo ainda mais profundo que precisa ser entendido. Existe um momento na caminhada em que a fé deixa de ser apenas palavras e se torna uma decisão firme. E essa decisão é testada justamente quando tudo parece contrário. É fácil agradecer quando tudo está bem, mas é no meio da luta que a gratidão se torna uma declaração de confiança verdadeira. A palavra de Deus nos lembra em Salmos 34, versículo 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Isso significa que a gratidão não é sazonal. Não depende do momento, não oscila conforme as circunstâncias. Ela é constante, porque Deus é constante. E agora, neste momento final, eu quero que você feche seus olhos, se puder, e permita que essa presença envolva você ainda mais profundamente. Senhor, eu te agradeço por este momento. Eu te agradeço porque o Senhor está tocando corações, trazendo paz, restaurando forças. Eu te agradeço porque mesmo sem ver, nós podemos confiar que o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Pai, recebe esta gratidão que nasce da fé. Recebe este coração que decide confiar, mesmo em meio às incertezas. E que ao longo deste dia, cada passo seja guiado por Ti.
cada decisão seja direcionada por Ti, cada pensamento seja alinhado com a Tua vontade e que nunca nos falte a capacidade de agradecer. Porque quando agradecemos, nos aproximamos de Ti. Quando agradecemos, fortalecemos a nossa fé. Quando agradecemos, reconhecemos que tudo vem de Ti. E assim seguimos, confiando, crendo, descansando. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários uma palavra que represente sua fé hoje. Pode ser gratidão, confiança ou fé. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa começar o dia com essa mesma paz. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e que hoje você viva algo novo, guiado pela gratidão em todas as circunstâncias.